Olá, meus preciosos irmãos, amados ouvintes, meus amigos, pela graça maravilhosa do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos das mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor. A palavra é que nos enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Eu estou aqui com a Escritura em Romanos, capítulo 8, no versículo 11. E diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui está esta porção preciosíssima da Palavra de Deus e nós estamos vendo o Espírito, através de Paulo, falando deste poder vivificador. O que viria a ser vivificar? Vivificar é trazer de volta a vida, ou seja, algo que estava morto, inanimado, volta novamente à vida, como foi o caso de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vivificado a ponto de voltar à vida, ressuscitar dos mortos e nos fez uma promessa de que se aquele mesmo Espírito estiver em nós, ele estará também vivificando os nossos corpos mortais por este Espírito que em vós, ou seja, em nós, habita. Eu quero falar um pouquinho com vocês nesta programação deste poder vivificador. E para falar deste poder vivificador, nós temos que falar de Atos dos Apóstolos, que na verdade não é Atos dos Apóstolos, mas é Atos do poder vivificador através dos apóstolos. E para tanto, eu estou aqui com a Bíblia nas minhas mãos, eu quero tomar uma porção aqui em Atos dos Apóstolos, neste primeiro livro. Diz aqui, São Lucas, né? Escreveu o livro de Atos, e nós encontramos ele se dirigindo a Teófilo e dizendo de tudo que Jesus havia começado a fazer, a ensinar, até que foi elevado aos céus. Isto depois de ter ressuscitado e depois de ter dado orientação aos seus apóstolos por meio do precioso Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do poder vivificador. Estamos falando daquela mesma vida que vivificou a Jesus dentre os mortos. Estamos falando da dinâmica de Deus.
E durante aquele período em que ele esteve aqui entre os seus apóstolos, não foram nem menos de 30 e nem mais de 40 dias após o seu sofrimento, a sua morte, e diversas vezes ele apareceu para os seus apóstolos, se apresentou com muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comiam, ele lhes deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até que o Pai envie sobre vós a promessa do Espírito Santo. João batizou com a água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o precioso Espírito Santo de Deus, com o fogo vivificante do Senhor. Vocês serão dinamizados pelo Espírito com Zoe, a vida do próprio Deus, com vida eterna. Vocês serão fecundados com o meu precioso Espírito Santo. Então, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor, nós encontramos aqui em Atos 6 que os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Olha o que Jesus respondeu. Ele disse: o Pai determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. O certo é que nós estamos o tempo todo querendo saber além daquilo que deveríamos saber. E com isso, nós temos feito uma terrível miscelânea, né? Mas eu fico pensando, se nós tão somente ficássemos com as orientações que nos têm sido passado pelos apóstolos, pelos profetas, pelo próprio Deus através destes vasos, nós não teríamos tanto problemas como temos tido. Mas tudo isto faz parte, tudo isto está no contexto, e Deus já sabia muito mesmo antes de haver mundo, ou o que quer que seja, que nós nos encontraríamos assim, desta forma, né? E às vezes dando voltas e mais voltas e mais voltas, e quando vemos, estamos ainda no mesmo lugar. Avançamos muito pouco. Mas existe um pequeno grupo que tem sido chamado e que tem se orientado pela preciosa palavra de Deus e, a seu tempo, obedecido esta preciosa palavra e, com isso, tem gozado dos resultados preciosos do Senhor por sobre as suas vidas. E ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em
toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo e continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Este Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Portanto, meus preciosos, meus amigos, amados irmãos, nós temos aqui esta bendita promessa deste precioso revestimento deste poder dinâmico